Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida. Que bênção, né? Hoje é um dia especial para a família da igreja, mais um dia especial, é aniversário da família, e para nós é uma alegria, porque nós vimos chegar, quando ela chegou aqui, ela ainda era uma criança, né? Já é uma adolescente, e temos assim, visto a alegria, né? Ela serviu ao Senhor e crescendo também na presença de Deus. Estamos muito felizes com o seu aniversário que é hoje, né? Parabéns. Amém? Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, para lermos o primeiro versículo. Amém, amados? Gênesis 22, primeiro versículo está escrito: Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Senhor, nós queremos te louvar e queremos te agradecer pela tua presença aqui conosco, também pela presença do teu povo que tu tens trazido aqui à tua casa. Muito obrigado, Deus, por esta vitória conquistada, por cada um de nós, pelos nossos lares aqui representados, porque cremos que tua bênção, Senhor, está repousando sobre nós neste momento. Pai querido, esteja me ajudando nesta hora, ao compartilhar a tua palavra, aquela que foi posta no meu coração, juntamente com a tua igreja que aqui está, para que haja edificação das vidas. E se há, Senhor, alguém necessitando desta palavra aqui, que ela venha preencher, Senhor, realmente suas necessidades espirituais. E também daqueles que nos ouvem, Senhor, através do vídeo, da internet, para que também, Senhor, eles venham receber tuas bênçãos. Prospera-nos, Senhor, na tua santa presença. Prospera este ministério, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar de um tema que volta e meia nós estamos falando sobre ele, batendo sobre ele, embora às vezes em contextos diferentes, passagens diferentes e situações diferentes. Amém? Mas na realidade a vida do crente ela é repetitiva em muitas áreas, em muitos setores, e essa área que nós vamos falar, ela é inerente à vida do crente, ou seja, o crente não vive, não passa sem ela. É necessário que ele passe por provações, por provas, né? E o título desta mensagem é Provados por Deus. E o tema ou o assunto, provas espirituais. Amém? De início aqui eu quero deixar bem claro para a igreja que a Bíblia, quando ela fala em questões de prova, na nossa língua portuguesa, ela usa a mesma palavra, prova, mas há um contexto diferente dentro das escrituras sagradas, e também a palavra no original, seja ela no hebraico ou no grego, elas são diferentes para as provas que provêm de Deus e aquelas que provêm do lado maligno, ou seja, do inimigo de nossas almas. Amém? Quando ela vem da parte de Deus, ela tem o significado de testar a nossa fé, provar a nossa fé para ver se ela é verdadeira, se ela é genuína. E toda prova que procede de Deus, embora ela tenha várias áreas e setores para atuar na nossa vida, mas no seu contexto final ela sempre terá o objetivo de edificar a vida do crente, de elevá-lo a um novo patamar de maturidade espiritual no seu relacionamento para com Deus e até mesmo para consigo mesmo. Amém? Dentro desse contexto psicológico, né, do homem, visto que às vezes nós vemos muitas pessoas que nós podemos dizer assim, psicologicamente elas estão enfermas, porque estão passando por problemas e dificuldades nas quais elas se sentem abatidas, incapazes e até mesmo sem fé suficiente para poder vencer nesta área na qual ela está sendo provada. Por outro lado, a prova, aquela manifestada pelo inimigo, ela tem o significado de tentação.
E o objetivo principal dele é causar o maior estrago possível na vida do crente, levando a destruir a sua vida espiritual, familiar e até mesmo, se possível for, tirar a vida do indivíduo. Ou seja, ele vem para destruir, mas Deus vem para edificar. Amém? E sobre as provas que nós vamos falar esta noite, é justamente as provas por Deus. Então são provas para edificar a vida do crente. E se você detectar que você tem passado por algumas dessas situações, lembre-se que é Deus quem está no controle, é Ele quem está provando, e Ele tem um objetivo maior para a sua vida, que é te elevar a um patamar superior àquele que você se encontra. Amém? O primeiro tópico, então, que eu quero tratar aqui esta noite é: por que somos provados? Bom, dentro dessa introdução, muita coisa eu já passei aqui para os irmãos, né? Mas, biblicamente falando, nos apoiando em cima de um contexto bíblico, e diga-se de passagem, eu aqui selecionei 3 itens, mas nós poderíamos encontrar 8, 10, 15, talvez até mais dentro da Bíblia. Então, nós não estamos esgotando os fatos do motivo pelo qual Deus nos prova. Amém? Separei 3 aqui para compartilhar com a igreja. E o primeiro motivo por que nós somos provados é para produzir em nós a perseverança. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo de número 3, nos diz o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Então veja só, ela precisa ser confirmada, ou seja, ela precisa ser aprovada. A sua fé em Deus, nas promessas de Deus, no teu alvo, no teu objetivo, você precisa primeiro ser provado. Se você for aprovado, ela vai produzir a perseverança. O que é perseverança? É não desistirmos da nossa caminhada cristã. É para permanecermos firmes na presença do Senhor, levando adiante a nossa vida espiritual, sabendo que nós estamos atravessando simbolicamente um deserto durante a nossa trajetória de vida aqui, rumo às mansões celestiais, rumo à vitória final que Deus tem preparado para os seus santos, para aqueles que o amam. Amém? Então veja só, meus amados, durante a nossa trajetória cristã é necessário que nós passemos por provas, e um dos motivos, um dos propósitos é justamente para desenvolver em nós a perseverança, ou seja, não desanimarmos diante das circunstâncias, diante das situações e retrocedermos e até mesmo abandonarmos a presença de Deus, a nossa fé, o que a Bíblia chama de apostatar da fé, e casos esses que nós temos observado na vida de muitos. Tanto é que Jesus, quando ele fala a respeito da parábola do semeador, ele fala de uma semente que caiu entre os espinhos. Esta é aquela que foi sufocada por causa das dificuldades, das lutas, ele não persevera e ele acha então que não vale a pena e ele acaba se apartando da presença do Senhor. Mas nós que somos sementes que caímos em bom solo, somos daqueles que produzem frutos, a 100, a 60, a 30 por 1, conforme diz esta parábola, nós temos que permanecer firmes, e nós vamos permanecer firmes baseados na nossa fé para alcançarmos as vitórias que nós precisamos conquistar em várias etapas da nossa vida. Amém? Então eu tenho certeza que tem irmãos aqui que estão passando por provas, se não estão passando agora, já passaram recentemente, e se não passou recentemente e não está passando agora, ela já está à frente te esperando, porque é necessário que passemos por prova. Amém? Então permaneça firme, confie no Senhor. Se a sua fé for provada e você for aprovado, você será abençoado. Amém? E você adquirirá mais experiência e se fortalecerá no Senhor. Será mais difícil você ser apartado do caminho. Amém? Então é necessário perseverar. E para perseverar, irmãos, é necessário ser aprovado na fé. Amém? Um outro motivo por que nós somos provados: para resultar em louvor, glória e honra. Claro e evidentemente que este louvor, glória e honra é para Deus, porque a nossa vida é para glorificar a Deus, é para ser uma expressão de louvor a Deus. Amém? Tudo quanto Deus intenta fazer através de nossas vidas é para glorificá-lo.
Um exemplo muito claro disso foi a prova pela qual passou Jó. Embora no final Jó também foi abençoado, mas o propósito maior pelo qual ele passou aquela prova foi para glorificar o nome de Deus. Amém? A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia está nos falando, irmão, que a fé do crente, uma fé genuína, ela é mais preciosa do que o ouro puro. E o ouro, para ser purificado, para ele se tornar legitimamente puro, ele precisa ser depurado no fogo. Ele passa no fogo, ele é derretido para retirar todas as impurezas. E nós temos ele, dentre os metais, o metal mais puro, e tanto é que ele tem um alto valor. Mas a nossa fé excede a isso tudo aí, amados. De forma que, quando nós somos aprovados em nossa fé, passamos por situações difíceis e permanecemos firmes e confiantes em Deus, em suas promessas, com isso nós estamos glorificando a Deus, nós estamos dando a Ele louvor, uma expressão de louvor, de honraria a Deus. Amém? E com certeza, consequentemente, nosso arqui-inimigo é envergonhado. Porque um dos propósitos dele também é tentar, de alguma forma, envergonhar a Deus. E como ele não tem poder para lutar contra Deus, ele luta contra os santos do Senhor. Porque toda vez que um santo do Senhor, ele falha, né, ou ele comete erros, ele está dando pontos para o inimigo. Né? E Deus, nesta causa, ele está perdendo. Mas ele pode perder uma batalha, mas ele não perde a guerra. Porque ele é general de batalha. E Deus, ele opera no crente, para que o crente possa ter todas as condições de vencer, de ser vitorioso e glorificar o nome do Senhor. Então, tenha no seu coração o seguinte: se Deus é por nós, diz a palavra do Senhor, quem será contra nós? Então, nós podemos vencer toda e qualquer situação difícil que está ao nosso redor. Precisamos sim olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, crermos que nós teremos nele a vitória, e ela se manifestará em nossa vida, e o nome de Deus será glorificado. Amém? Então olha para a sua prova e diz assim: maior é o que está comigo do que esta prova que está contra mim, ou o inimigo de nossas almas que estão contra nós. E Deus vai nos dar essa vitória. Amém, amados? Amém. Então vamos permanecer firmes, porque é necessário que passemos por prova, né? E qual o outro motivo? Porque somos provados? Para expor o que há dentro do nosso coração. Isso nos diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Quando o povo estava ali, saindo do Egito, se dirigindo para Canaã, em alguma parte do deserto, e Deus nos diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém? Amados, nós temos constantemente batido nessa tecla e falado o seguinte: glorificar a Deus, quando Ele está nos abençoando e tudo está bem, né? Esta é justamente a acusação que Satanás lançou contra Jó diante da presença de Deus. Né? Quando Deus falou: viste o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele na terra. Né? E Deus elogiou tremendamente Jó, e Satanás disse: mas também tu o cercaste com a tua serva, tu o abençoas, tu tem prosperado o teu filho. É claro que ele vai te louvar. Mas toca nele, toca nos bens dele para ver se ele não blasfema na sua cara. E Deus então permitiu que ele fosse provado
Porque Deus conhecia o coração de Jó. Aleluia. E Deus, né, permitiu que Jó fosse provado e Jó glorificou o nome do Senhor. Então veja só, glorificarmos a Deus quando nós estamos debaixo de bênção, quando não está faltando nada, quando temos sobejando todas as bênçãos, tudo está bem, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, tudo ao nosso redor está muito bom. Glórias a Deus. Agora, na hora que vem a prova, é que nós precisamos saber o que realmente está dentro do nosso coração. E é justamente na hora da prova, que é algo muito semelhante àquilo que eu preguei recentemente, do beco sem saída. E no beco sem saída é um lugar onde às vezes nós falhamos com Deus. Mas quando nós somos provados por Deus, muitas vezes existem coisas que estão dentro do nosso coração que o nosso eu interior, que é o nosso advogado, ele sempre quer justificar os nossos erros. Não sei se os irmãos, né, têm esse tipo de experiência. Quando nós cometemos uma falha, irmãos, geralmente, na maioria das vezes, nós nunca damos a mão à palmatória. Sempre vamos achar uma desculpa. Não, é por causa disso ou por causa daquilo. É igual lá no Éden, né? Quando Deus pergunta para Eva, o que é isso que fizeste? Ah, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Quando ele se volta para Adão, ele fala assim, ah não, foi a esposa que tu me deste, a mulher que tu me deste. Né, irmãos? Então, é muito comum, né, nós, durante as nossas situações ou falhas que cometemos, nós acharmos uma desculpa. Mas na realidade, irmãos, quando nós falhamos, né, isso mostra muitas coisas de atitudes que nós temos dentro do coração que nós queremos camuflar e às vezes queremos nos auto-justificar. Mas Deus, ele justamente nos prova para colocar isso para fora, para que aquele que verdadeiramente ele teme a Deus, ele possa reconhecer em si a sua falha nessa ou naquela área, para ele buscar o perdão de Deus, porque Deus quer trabalhar para poder transformá-lo e edificá-lo. Amém? Então veja só, quando Deus estiver nos provando, para saber o que está dentro do nosso coração, que Ele possa encontrar um coração genuíno no sentido de darmos a Deus louvor, né? De não falhar, dele encontrar coisas boas. Mas se porventura Ele encontrar alguma coisa que não é bom, então nós temos que confessá-la diante de Deus. Senhor, me perdoe, porque nesta área eu tenho sido falho e eu quero ser transformado por Ti. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E com certeza, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, diz a Bíblia, Ele nos atenderá. E assim nós seremos transformados. Amém? Então, durante a nossa aprovação, né, um dos motivos pelo qual Deus nos prova é justamente para colocar em aberto, né, irmãos, aquilo que está dentro do nosso coração e principalmente, né, questões, como já batemos aqui, já falamos muito nessa área, murmuração, irmãos. Uma das situações muito comum em muitos crentes é que na hora da prova ele murmura, ele reclama de tudo. Tá? E isso Deus não se agrada, porque a Bíblia nos diz que muitos ficaram prostrados no deserto por causa da incredulidade e murmuração. Amém? Agora, eu pergunto para você, você está sendo provado? Né? Então é algo que você tem que analisar agora, a sua vida, você tem que meditar o que está acontecendo e saber, diagnosticar se você está passando por alguma prova ou não. Né? E dentro dessa prova, aí eu quero voltar lá para a introdução. Né? Essa prova, né? Você pode analisar para saber se ela vem de Deus ou é uma prova na qual o maligno está atuando, querendo atuar contra a sua vida. Né? É importante que você saiba diferenciar essas coisas, para que você possa trilhar o caminho da vitória e da edificação. Amém? Então, como eu disse, com certeza alguns aqui estão passando por provas, outros já acabaram de passar e saíram vitoriosos lá, né? E continuam à frente, aguardando a próxima. Outros, né, estão aguardando a próxima prova aí. Então, a pergunta é essa: está passando por prova? Ela tem um objetivo na sua vida. Tá? Deus quer trazer edificação. Amém? Agora, vamos para o segundo tópico desta mensagem, porque o primeiro, porque somos provados. O segundo é como Deus prova os crentes. Também dentro dessa área, poderia falar de inúmeros subtópicos aqui, mas também escolhi 3. Amém?
A primeira prova que eu selecionei aqui para compartilhar com os irmãos, e muitas vezes nós não nos damos conta de que isso é uma prova, né? É o seguinte: quando Deus nos dá oportunidade para escolhermos. Tá? Isso pode ser uma prova. Amém? Vamos ver 1 Reis, capítulo 3, verso 5. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Os irmãos conhecem essa passagem e sabem o que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria para poder conduzir o povo de Deus, visto que ele foi colocado no trono, né, de Israel para governar sobre Israel, e pesava também sobre ele a influência, a grande figura de seu pai Davi. E ele ainda era um menino, um jovem, né, e pesava sobre ele uma grande responsabilidade, e ele não tinha ainda experiência. E ele sabia que aquele povo que ele estava governando não era um povo qualquer, mas era o povo de Deus. E ele pede a Deus sabedoria. E ele poderia ter pedido muitas outras coisas, como nós vemos que Deus responde para ele: olha, por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu a morte dos teus inimigos? Por que você não me pediu isso ou aquilo? Então, eu vou te dar o que você pediu e também vou dar aquilo que você não pediu. Se Deus falasse para nós hoje: faça um pedido, o que é que você quer? O que nós pediríamos para o Senhor? Às vezes, existem pessoas que se prendem às coisas desse mundo, que são passageiras e que são instáveis. Muitas pessoas deixam de pedir para Deus algo seguro e eterno. Tem tantas coisas que talvez eu pudesse pedir a Deus, com certeza, né, todas elas seriam de cunho espiritual, mas talvez, né, que Deus me concedesse, Deus ser fiel até o último dia da minha vida e ser um vencedor. Porque nós estamos, irmãos, diante de um grande desafio de atravessarmos esse deserto da vida, e sabemos que muitos têm perecido neste caminho. E isso também nos leva a uma outra questão: como têm sido nossas orações? Nós oramos muito para pedir as coisas desse mundo, ou oramos pela edificação da nossa vida espiritual? Salomão, ele pediu algo que foi agradável aos olhos de Deus. Por isso ele recebeu muito mais do que ele havia pedido. E com certeza ele passou nesta prova. Então, amados, às vezes Deus ele quer nos abençoar e ele abre um leque de opções. Mas cuidado, porque pode ser uma prova. Porque se você pedir mal, você pode não receber nada. Porque a Bíblia diz o seguinte: pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Amém, amados? Então que nós, ao sermos provados por Deus, saibamos escolher aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Uma outra forma como Deus prova os crentes é ao permitir que pessoas sofram quando elas são fiéis a Deus. Amém? Às vezes, irmãos, porque alguns irmãos passam com algum tipo de prova que pode vir de Deus, às vezes essas pessoas elas são julgadas como se elas estivessem em pecado. Amém? E isso não é de hoje, porque os amigos de Jó, quando viram naquela situação, falaram assim: ó, tu está assim porque tu pecou, porque o teu coração não é reto diante de Deus como você sempre quis parecer ou mostrar. E Jó defendendo ali a sua integridade. E Jó passou por uma dura prova, nós sabemos, irmãos. E ele se manteve firme na sua posição.
No final, Deus o abençoa, embora também o repreenda por algumas coisas, né? Mas dentro de um certo aspecto nós podemos dizer que Jó foi aprovado por Deus e era um homem fiel a Deus. Então, às vezes, Deus permite que pessoas que são fiéis a Ele, que estão fazendo o que é correto, elas venham a sofrer. Temos aí o exemplo de Jó, temos aí o exemplo lá de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas está lá, onde está aqui? Atos 16, capítulos 23 e 24. Vamos dar uma olhadinha em Atos 16. 23 e 24 está escrito: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que Paulo e Silas estavam fazendo, irmãos? Eles estavam anunciando as grandezas de Deus. Eles estavam trabalhando para que vidas pudessem ser salvas, que muitas vidas, muitos lares, muitas famílias fossem abençoados. Mas aquele povo ímpio, que não tinha essa noção, e muitos deles, incitados, seja lá pela sua carne, porque sabemos que houve também inveja e ciúmes por parte de alguns judeus, mas também por outros que eram negociantes, que faziam imagens, aquelas coisas todas, se vendo prejudicado, se levantaram contra eles, sendo um instrumento na mão do inimigo para causar a eles prejuízo e sofrimento. Então, às vezes, amados, nós podemos estar passando por algum tipo de injustiça e nós estamos sendo ali provados por Deus, e não é hora de murmurarmos contra Deus, mas seguirmos o exemplo de Paulo e Silas, que oravam e louvavam a Deus. E Deus então intervém de uma maneira sobrenatural para dar a eles livramento. Amém? Como é que Deus prova os crentes, um outro, ao reduzir o exército de um general? Juízes capítulo 7, verso 7. Nós temos aí Deus falando com Gideão o seguinte: Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deus, em sua infinita sabedoria, ele fez um teste com todo aquele povo que estava seguindo a Gideão, porque Deus queria libertar Israel do domínio dos midianitas. E veio um exército de aproximadamente 33 mil homens para seguir a Gideão. Desses 33 mil, Deus falou assim: olha, quem é covarde que volte para sua casa. Voltou, se não me engano, 22 mil, irmãos. Ficou 11.300. Aí Deus falou assim: olha, tem muita gente contigo ainda, Gideão. Vamos fazer uma prova com eles, leva-os ao rio. E Deus bota eles para beber água. Daqueles 11.300, Deus falou assim: manda esses 11 mil embora, Gideão. Tu vai ficar só com 300. Para enfrentar os midianitas. Os midianitas já estavam subjugando Israel. Ou seja, então a princípio já tinha um exército mais poderoso do que os 33 mil de Israel. Aí Deus falou assim: eu vou te dar o livramento, vou te dar a vitória com 300 homens apenas, Gideão. E aí, irmão? E aí, irmão? Você encabeçaria um exército desse? Deus está provando. Amém? Mas veja só, Deus, primeiro ele aparece a Gideão, falando através de um anjo, chamando ele de homem valoroso, enfim. Tem toda uma situação ali, e Gideão, ele faz umas provas com Deus. Quando ele vê que é Deus, irmãos, ele está seguro em seu coração. Agora, não é só Gideão, irmãos? E aqueles 300 que estavam com ele também eram valorosos, Porque 22 mil eram covardes, 11 mil voltou. Aqueles 300, você falou: tudo bem, com 33 mil ou com 11 mil eu até vou, agora só com 300 eu não vou não. Mas eles ficaram firmes juntamente com Gideão. Então veja só, Deus, ele não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade.
Porque com 301, os 300 mais Gideão, com qualidade, Deus deu o livramento para Israel. Amém? Se Deus nos chamasse para uma grande luta hoje, em qual dos 3 grupos você se encaixaria? No grupo dos covardes? No grupo dos 11 mil que foram rejeitados por Deus? Ou no grupo dos 301 separados por Deus? É claro que nós queremos estar no grupo dos 301, irmãos. Mas para estar no grupo dos 301, tem que ser escolhido de Deus. Porque Deus vê qualidade nessas vidas. Com certeza, Deus conhece o coração deles e viu a fé deles. Então, se nós ainda não alcançamos esse patamar, lembre-se, né, de mensagens passadas, né, sempre lutando para ser homem perfeito, para crescermos, para mudarmos, para alcançarmos novos patamares. Porque com certeza, né, nós seremos daquele exército escolhido por Deus para grandes coisas. Amém? Agora, o outro subtópico é mais uma pergunta. Você consegue identificar em que área você está sendo provado? Porque aqui Deus provou, ao dar oportunidade para escolher, ao permitir que pessoas fiéis sofram e ao reduzir o exército de um general. E pode ir, claro, evidentemente, como eu falei, já existem várias outras áreas que nós poderíamos tratar aqui. Então você consegue identificar a área em que Deus está te provando? Às vezes Deus nos prova na nossa fé, Deus nos prova na nossa obediência, Deus nos prova na nossa fidelidade, Deus nos prova nas nossas finanças, se somos fiéis ou não. Enfim, várias são as áreas em que Deus nos prova. E nós precisamos então entender em que área eu estou sendo provado. Porque com certeza nesta área, né, se eu for aprovado, Deus vai fazer coisas diferentes e grandiosas na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. E o terceiro tópico desta mensagem que eu gostaria de tratar com os irmãos é: a demora da resposta divina tem alguns propósitos. Porque Deus nem sempre nos atende de imediato, irmãos. E Ele nem sempre responde nossas orações como nós queremos. Amém? Então, em alguns casos, Deus, Ele demora, digamos assim, pelo menos no nosso tempo ou na nossa vontade, em responder às nossas orações, intercessões, às nossas petições a Deus. Né? E essa demora também é um tipo de prova, mas ela tem também seus objetivos, como toda prova tem. Amém? Então, o primeiro propósito, quando Deus demora em suas respostas, é testar a paciência da pessoa ou do indivíduo. Diga-se de passagem, paciência é um dos gomos, vamos dizer assim, do fruto do Espírito. Amém? Tiago capítulo 5, versículo de número 7, diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tá? Então ele está fazendo aqui uma comparação do crente ao aguardar a vinda do Senhor. Tá? Assim como um lavrador, ele aguarda com paciência o fruto da terra. Não é da noite para o dia. Precisa de todo um processo, todo um estágio, desde o momento da preparação da terra, a semeadura até a colheita. Amém? Aqui Deus está falando de sermos pacientes até a vinda do Senhor. Mas podemos ser pacientes em vários outros aspectos também. Porque Deus, ele está testando a nossa paciência. Existem pessoas que são extremamente impacientes para com as coisas de Deus e com as coisas espirituais. E ele acha que pode receber de Deus o que ele quer, ou as bênçãos espirituais de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é assim. E muitas pessoas perdem bênçãos de Deus porque não são pacientes e não sabem aguardar o tempo de Deus, o mover de Deus, a hora em que Deus vai operar para dar a vitória. E não são poucas as pessoas que têm perdido esses tipos de bênçãos, irmãos. Porque, logicamente, quando ela começa nós já vimos que para recebermos a bênção, nós precisamos da nossa fé provada.
Aí quando a nossa fé está sendo provada e a coisa não vem, ele talvez, né, aquela dúvida do si começa a entrar na questão da fé. Ah, mas por que será que eu estou em pecado? Será que Deus não me ama? Será que é isso? Tem muitos serás que as pessoas pensam e elas não perseveram, e aí elas perdem a bênção de Deus, porque não são pacientes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus sabe da sua necessidade. Ele tem uma aliança contigo. Ele sabe do que você precisa. Seja firme, seja paciente. Aguarde o mover de Deus, porque Deus vai te dar a vitória na hora certa. Aleluia. Amém. Vamos ver outros propósitos na demora, né? Manifestar a sua longanimidade a fim de salvar mais vidas. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus fala um dos motivos pelo qual, né, às vezes, ele está ainda aguardando. Segunda epístola de Pedro 3, versículo 9, diz o seguinte: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui o contexto está falando que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, né? Ou seja, que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, e que Deus tem um propósito para todos os desígnios, como diz Eclesiastes capítulo 3. Amém? Então veja só, o propósito pelo qual Deus ainda não cumpriu essa promessa da vinda do Senhor para buscar a sua igreja, é porque Deus ainda quer colher almas, Deus ainda quer salvar vidas. Mas tem um tempo que já está determinado. E nós temos até esse tempo, irmãos, para ganharmos as vidas para o Senhor. Muitos têm até esse tempo para se converterem a Deus. Então Deus não retarda a sua promessa, embora, diz aqui a palavra, que alguns a julguem demorada. Mas Ele quer salvar vidas. E também, dentro desse contexto, algumas bênçãos, né, podemos até levar assim, unindo assim, ou juntando isso com o item anterior, né, algumas bênçãos, elas ainda não vieram porque Deus tem outros propósitos a cumprir. Amém? Então nada que Deus faz, irmãos, é sem motivo ou sem propósito. E nós já vimos isso em mensagens anteriores também. Amém? Tudo Deus tem um propósito e uma forma. E a forma de Deus é a melhor. Aleluia. Tudo se encaixa dentro dos propósitos de Deus. A obra dele é perfeita. Amém? O nosso papel é confiar. E um outro motivo também, porque Deus demora às vezes em nos responder, é para manifestar a sua justiça. Temos aí Lucas capítulo 18, versículo de número 7, que diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorada em defendê-los? Então aqui Deus está falando, Deus vai fazer a justiça, irmãos, para com os seus filhos. E Ele está dizendo o seguinte, que parece demorado a ação de Deus. Quantas pessoas, às vezes, na sua luta, na sua prova, né, ele acha, poxa, mas Deus está demorando a me responder. E vai e toma uma decisão, geralmente catastrófica, porque não soube esperar o momento de Deus. Nós não podemos dar passos importantes na nossa vida, irmãos, sem uma direção segura de Deus, sem uma resposta de Deus. Porque quando nós tomamos a frente de Deus, geralmente nós entramos num caminho ruim. E depois, para sair dele, é difícil. É só com a graça, a misericórdia, o poder e a atuação de Deus que nos livra. Mas as consequências, elas vêm também, amados. Então, temos que perseverar, que sermos, né, aprovados por Deus. E com certeza Deus nos dará muitas vitórias. E nós
passaremos a um novo estágio, um novo patamar da nossa vida espiritual, da experiência com Deus e das coisas espirituais. Com certeza, muitos irmãos que aqui estão, pelo amadurecimento espiritual que já alcançaram, hoje podem dar passos que lá no começo da fé, isso não poderia ser dado pelos irmãos. Mas hoje, os irmãos, muitos irmãos aqui, têm outros tipos de experiência e maturidade juntamente com Deus, que lhes permite, que lhes capacita, que lhes dá a segurança para que os irmãos tomem determinadas ações ou atitudes que, com certeza, vai lhes conduzir à vitória. Amém? Então, todos nós estamos numa fase de aprendizado, uns mais adiantados do que outros. Então, aquele que está iniciando, entenda que Deus está trabalhando e Deus quer te dar experiências para te levar a novos patamares. Nós que já estamos num patamar talvez mais elevado, temos que entender que existem outros patamares que precisam ser alcançados e que existem outras vidas que já estão na nossa frente. E eles são nosso exemplo para seguirmos, para que nós possamos alcançar um caminho mais excelente. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria, de fazer um apelo aqui e orar por irmãos que estão passando por algum tipo de prova, que detectaram algum tipo de falha durante essas provas, alguma falha pessoal, ou os irmãos que precisam de forças para perseverar, para ter a direção de Deus, para alcançar a vitória. Hoje Deus está falando de provas, e essa prova é prova de Deus, e ela tem o intuito de edificar, como já foi dito. Então, se você está passando por alguma prova e quer oração, pode vir à frente, eu quero orar por você. Sabendo que o seguinte, o propósito de Deus é edificar, e você sabe qual é o caminho que você tem que tomar. Amém? Que é de obediência, de fidelidade, de confiança, para você chegar e alcançar a tua vitória. Amém? Então podem vir à frente os irmãos aqui para simplesmente vão ficar de pé. Amém? Vamos nos colocar de pé, amados. Vamos orar por essas vidas aqui. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela tua presença aqui conosco. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua providência, entendendo que tu me destes uma palavra e que tu tens vitória para esse teu povo, Senhor, que está na prova, que está na dificuldade, que falhou em alguma área, Senhor, mas querem a vitória de ti. Senhor, estende tuas mãos de poder. Repreende, Senhor, todo levante maligno contra essas vidas e capacita os teus filhos a passarem pela tua prova, Senhor, aquela que tu tens posto na vida dos teus filhos, para edificá-los, para aperfeiçoá-los, Senhor, porque este é o teu projeto e este é o nosso desejo, sermos aperfeiçoados por ti. Coloca as tuas mãos sobre nossas vidas, Senhor, e vai consertando tudo que não está de acordo com a tua vontade, tudo que não é agradável aos teus olhos, Senhor, e nos conduza no caminho mais excelente, de formas a sermos transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao olharmos para as nossas provas, Senhor, possamos glorificar o teu nome, crendo, Senhor, nas tuas promessas, crendo na tua fidelidade, na tua bondade e no teu amor, e permanecermos firmes nelas, Senhor, rumo às mansões celestiais. É o que eu te peço, e eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Leva a tua bênção, meu irmão. Amém. Você sabe qual é o caminho que agrada a Deus. Não deixe que elas venham atrapalhar a tua vitória. Mais uma vez eu digo para os irmãos, a bênção de Deus está aqui na casa dele. Amém? Não que Deus não possa nos abençoar fora da casa dele, quando nós oramos na nossa casa, ou quando nós estamos no trabalho. Amém? Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Mas a bênção de Deus está aqui na casa dele. Com certeza que está. E muitos, quando não estão presentes, perdem a bênção de Deus. Hoje Deus quis dar bênçãos dentro dessa área que foi pregado aqui e onde nós oramos pelos irmãos. E eu creio que muitos aqui estarão, se não todos, estarão recebendo a vitória. Amém? Tem alguém em nosso meio que está enfermo, irmãos, que precisa de oração com unção de óleo? Fica fundo? Vamos orar pela irmã.
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da tua filha. E nós, Senhor, impomos nossas mãos para orarmos e repreendermos toda esta alergia do carfuncho, Senhor. Ó Deus, coloca as tuas mãos sobre tua filha e repreende esse mal, tira todo o mal-estar, todo o desconforto e concede a ela a tua vitória. Também eu quero orar, Senhor, por vidas que nos assistem nesse momento. E eu te peço, Senhor, se elas têm algum problema, alguma enfermidade, atua sobre essas vidas, para dar a vitória, Senhor, para quebrar laços, para desfazer, Senhor, artimanhas malignas e para dar vitória e saúde àqueles, Senhor, que buscam a tua presença. É o que eu te peço. E eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos para os avisos, amados. Domingo agora, nós temos a reunião de oração e consagração, está na direção da nossa irmã Patrícia. 9 horas, a escola bíblica dominical, irmã Patrícia com os adolescentes, presbítero Alessandro aqui com os adultos e eu com os candidatos a membros da igreja. Eu estarei na direção do culto, pastor Wellington estará pregando a palavra do Senhor aqui, eu convidado do mês, e às 4 horas nós teremos o GCL. Amém? Adiantando para os irmãos, no próximo mês nós não vamos ter pregador de fora, por causa das programações, só temos 4 domingos, né? O segundo é Santa Ceia, o terceiro, o segundo é Santa Ceia e Dia das Mães, né? O terceiro é o culto dos adolescentes, que foi antecipado, e o quarto é a festividade do coração abrasado, tá? Então, não deu para encaixar nenhum pregador aí, tá bom? Então, no mês que vem nós não teremos pregador de fora. Estejam orando, porque no próximo, lá para junho, né? Maio, junho, quero ver se eu trago mais um pastor japonês. Amém? Vou passar aqui para o Sandro, não sei se tem mais alguma coisa, embora já deu o horário, tem alguma coisa mais? Vamos orar pela Tamiri, né? Que é aniversariante. Vem cá, Tamiri. Quero orar pelo Lorenzo, amanhã, Hiroshi. Não, o Lorenzo é quando? Mais no final do mês, né? Amanhã que é o seu, né, Hiroshi? Pastor. Então vem cá, o Hiroshi. Tem a Juju. Oi? O Juan? Ele faz quando? Dia 15? Amém. Então, esses que estão próximos, né? Mas tem mais alguém que é pertinho, né? A Juju é quando? A Juju é? 23, né? Então vamos orar aqui pelo hoje. Também pelo irmão Juan. Senhor, eu quero te louvar por essas vidas tão preciosas, Pai. Pela nossa irmã Tamiri, irmão Hiroshi, pelo irmão Juan, Senhor, que não está presente aqui esta noite, e por todos os aniversariantes do mês, Senhor. E eu quero te agradecer porque tu tens sustentado essas vidas, tem dado saúde, tem dado alegria, Senhor, e acima de tudo, as tem firmado na tua presença. Isso é motivo de alegria e glorificarmos o teu nome. E eu intercedo por elas, Pai, pedindo as tuas mais ricas bênçãos sobre essas vidas, a tua providência, Senhor, os teus cuidados, Pai, e concedendo-lhes muitos anos de vida, felizes e saudáveis na tua santa presença. Assim eu oro por eles e os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguma coisa? As oportunidades pode ser para domingo se der tempo. Amém? Amém? É bom quando tem assim, gente aqui que tem oportunidade, não dá para dar para todo mundo, né? Agora de quando ninguém tem, né? Isso é sinal de que nós temos vitórias. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos encerrar para a gente ter uma confraternizaçãozinha aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a vigília. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por tua presença aqui conosco, por este culto abençoado. E quero, Senhor, antes de encerrá-lo, levantar um clamor pelo meu filho Daniel, que está ali em Yamanashi, Senhor, num período ainda de adaptação. Senhor, cobre ele com teu sangue, cerca ele com teus anjos, Senhor. Esteja abençoando e prosperando nesta escola, porque nós cremos firmemente que ali, Senhor, é um divisor de águas para ele, e que ali, Senhor, tu tem grandes bênçãos e promessas para cumprir na vida dele. Continua com a tua mão sobre ele, Senhor, conduzindo,
aperfeiçoando naquele coração o temor a Ti, a fidelidade, Senhor, o desejo de estar na Tua presença e de se alegrar em Ti. Senhor da glória, sê Tu com ele, Senhor, nos treinos, no estudo, e vai prosperando, Senhor, levando a grandes vitórias, Pai, em nome de Jesus. Oro também por todo o Teu povo, pelo Teu povo que está reunido aqui nesta casa, nesse dia de hoje, pelos seus lares aqui representados, pelos nossos irmãos que não puderam estar presentes, por aqueles que nos veem no vídeo, Senhor. Abençoe essas vidas, seus lares, e entra, Senhor, nesses lares e famílias, libertando, salvando, curando, transformando, edificando, realizando a Tua maravilhosa obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Quero interceder pela pequena vigília que teremos aqui, pedindo as Tuas bênçãos e a Tua presença aqui em nosso meio. Assim nós oramos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Teu povo. Amém. Está encerrado, amados.